o Matheus por estar dando essa aula para a gente. É um assunto muito importante e que, infelizmente, a gente não vê tanto assim dentro da nossa grade curricular, né? Dentro dos nossos estudos, a gente não vê muito esse assunto. Então, bora prestar atenção nessa aula aí, para a gente ter isso certinho em mente, porque a gente precisa, não só nós, os futuros ortopedistas, mas também médicos generalistas, fisioterapeutas, educadores físicos, é muito importante saber dar o diagnóstico do assunto que a gente vai falar hoje. Então, muito obrigada, Matheus, por disponibilizar seu tempo para dar essa aula para a gente. E fica à vontade, pode começar quando você quiser. Valeu, Ju, obrigadão. Eu que agradeço, na verdade, o convite, estou super feliz. Nossa, quando você me convidou, fiquei super animado, já mexi um monte de coisa da aula, assim. Então, espero que vocês gostem. Eu vou projetar a aula daqui a pouco, vou colocar meu fone super descolado aqui. Então, assim, vamos fazer... Eu gosto, na verdade, de fazer uma discussão. Vocês podem parar a aula a qualquer momento, contar alguma experiência. Essa acaba sendo um tema bastante revelador, assim, porque muita gente se descobre hipermóvel, né? Se enxerga muito nas experiências, nos casos que a gente vai mostrar aqui. Então, fiquem ligados aí, qualquer coisa podem mandar, abrir o áudio, falar. Eu não consigo ver o chat daí, Ju, só se alguém mandar alguma coisa no chat, você me fala, fazendo favor. Pode ser? Beleza. Então, tá bom. Vamos lá, galera. Sem mais delongas aí, vamos começar. Daí só mandem... Eu não estou conseguindo ver o chat. Se alguém abre o áudio, vê se vocês estão vendo a aula e me escutando, fazendo favor. Estamos, está tudo certo. Beleza, bora começar então. Então, moçada, boa noite. Como a Ju falou, né, meu nome é Matheus Lamari, depois eu coloquei aqui uma apresentaçãozinha rápida também. E a gente conversando esses dias, a gente achou que seria um tema super legal falar de hipermobilidade articular. Tá? A gente vai ter essa próxima horinha aí para conversar bastante sobre isso. E eu coloquei aqui a caracterização para mostrar para vocês, então, como funciona a hipermobilidade articular, né? Quais são os principais sinais, sintomas, e nada mais do que as características mesmo, que, na verdade, vocês vão ver que eu vou abrir os olhos de vocês para a hipermobilidade articular, porque ela já está presente na vida de vocês muito, prometo para vocês. É que ainda vocês não criaram um olhar clínico para isso. E a gente sabe, depois que você aprende esse olhar clínico para hipermobilidade, você fica até meio doido, assim, tudo você fica olhando se é hipermóvel ou não. E quando vê, você começa a enxergar muitas pessoas que têm hipermobilidade e tudo mais, e muitas das coisas começam a se encaixar em relação a lesão, problemas, tá bom? Então vamos lá. Bom, meu nome eu já falei para vocês, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina. Aí, quando me formei, vim para São José do Rio Preto, fiz minha residência em reabilitação física aqui no Hospital de Base, na FAMERP. Aí, fiz minha pós-graduação junto com a residência em Ergonomia e Fisioterapia do Trabalho. Fiz meu mestrado e doutorado pela FAMERP também. Fiz uma pós em preceptoria pelo Sírio. Hoje eu sou chefe do setor de ortopedia do Hospital de Base, aqui da residência multiprofissional da fisioterapia. E sou professor na Unilago, aqui de São José do Rio Preto, tá? Dou aula também na pós-graduação da FAMERP e sou coordenador da LIPEU, da Liga de Pesquisa Esportiva da Unilago, tá? E sou proprietário da Clínica Lamari, então aí o pessoal que vai para os jogos aí já deve ter passado lá com a gente, tá bom? Brevemente aí só para a gente se apresentar. E se vocês sei lá, gostarem desses temas, né, e quiserem se aprofundar um pouco mais, só procurar por Clínica Lamari nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Também a gente grava os nossos podcasts no Spotify. A gente acaba atualizando aí quase que diariamente nossas redes sociais e também o nosso blog, todas as informações lá no nosso site. Valeu?
Vamos começar. Então, se alguém puder dar uma força aí, postar, marcar a gente, marcar a liga, também isso acaba ajudando bastante, essa divulgação aí, ajuda bastante, beleza? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer um sumário, um resumo do que a gente vai falar nos próximos minutos. Então, a gente vai falar da definição de hipermobilidade articular, que vocês podem ver por HA, aí no decorrer da nossa discussão. Então, assim, o que é a conceituação, né, da hipermobilidade. Depois a gente vai, né, ficar bastante tempo, eu quero mostrar para vocês como é feito o diagnóstico, os sinais que a gente deve ficar atento. Vou falar brevemente algumas partes do tratamento, não dá para falar tudo devido ao tempo, mas coisas rápidas que já acabam mostrando uma parte da reabilitação nesses casos também é legal. E a gente também vai sempre praticando, eu gosto de fazer uma coisa bem prática, assim, gosto que vocês façam em vocês os testes, né, e depois façam em familiares, amigos, isso vai ajudar bastante. Beleza? Então, vamos lá. A começar, então, a definição de hipermobilidade articular, né? O próprio nome já diz hiper, né? Quer dizer muito, né? Uma super mobilidade, uma super flexibilidade. Então, aquelas pessoas que têm a amplitude de movimento além do normal, né? Do que as amplitudes normais aí que a gente acha nos livros, nas referências. Tá? E articular, porque a gente acaba vendo isso nas articulações, na maioria das vezes. Mas a gente também pode achar a hipermobilidade articular como hiperfrouxidão ligamentar, hiperflexibilidade articular, tá? Esses também são nomes que a gente costuma encontrar na literatura, tá bom? E por que acontece essa hipermobilidade articular, né? Tudo está resumido aqui ao colágeno, tá? Porque é uma deficiência na síntese do colágeno, acontece no corpo desses indivíduos, tá? Então, o que é o colágeno? O colágeno é uma proteína, né, que ela é importante e responsável pela fixação e estruturação de vários dos nossos tecidos, das nossas estruturas. Dentre eles, tendões, músculos, fáscias, ligamentos, cabelo, pele, órgãos, sabe, coração. Então, assim, pode acometer diversas estruturas do nosso corpo. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento. Ela pode ser bem simples, como ela pode ser muito grave. Então, assim, eu tenho exemplos de pessoas que nem sabem que são hipermóveis, e eu tenho exemplos de pessoas que são acamadas porque elas são hipermóveis. Então, assim, depende muito. E a gente vai aprender o porquê. Então, essa deficiência na formação, na síntese do colágeno, causa uma falha, né? Um problema na nossa estrutura e, consequentemente, uma biomecânica inadequada dos nossos tecidos, tá bom? Que acabam gerando sobrecargas, lesões, rupturas, tá bom? A gente vai acabar falando disso. Mas esse slide que eu quero que vocês se atentem é aqui, ó, na falha na síntese, na formação do colágeno. Ela é uma característica que tem alta frequência na população geral, né? A gente fez algumas pesquisas aqui em Rio Preto, em crianças, né, até 12 anos, 40% tem hipermobilidade articular, tá? Em adultos, 30%. É um número que chama bastante atenção. Só que ela é pouco identificada ainda, por isso que vocês não enxergam tanta gente. Mas vamos ver aqui, não sei se aqui tem, acho que 60 pessoas assistindo a aula, então pelo menos aí umas 20, 25, né, pessoas, eu imagino que vão ter algum tipo de hipermobilidade articular, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, como ela é desconhecida, ela acaba sendo confundida com fibromialgia e dor do crescimento, porque, assim, são dor em pontos do nosso corpo, né, pareados, e acaba sendo incapacitante, a pessoa se torna muito cansada, fadigada, né? Então, assim, a fibromialgia se parece muito com a hipermobilidade, mas tem diversas diferenças, tá? Então, assim, ainda acontece um desconhecimento geral ainda por todos os profissionais, fisioterapeutas, médicos, professores. Os professores que eu falo, tanto os de educação física como os professores em geral, que acabam sendo as primeiras pessoas aí a terem contato com esses indivíduos hipermóveis, tá bom? Médico pediatra, então essas profissões aqui têm que ficar muito ligadas,
tá bom? E acabam sendo conhecidas como pessoas com muita flexibilidade só. Tá? E aí as amplitudes de movimento são extremas, não é o que eu falei para vocês. Elas vão além do que a gente dita aí como normal. Tá? Uma informação importante também é que conforme a idade avança, ocorre uma maturação dos tecidos e a pessoa, consequentemente, fica menos móvel. Mas eu vou adiantar uma coisa para vocês. O hipermóvel, ele nunca deixa de ser hipermóvel. Nunca, nunca. Ele pode estar encurtado, mas, assim, rapidamente ele volta com a sua supermobilidade. Então, assim, a hipermobilidade articular não tem cura. Tá? O que a gente faz é com orientações, né, com prevenção, trabalhar para que nada aconteça com essa pessoa, para que ela possa viver normalmente. Tá bom? Então, ó, conforme a idade passa, ocorre uma maturação, os tecidos ficam mais robustos, consequentemente, acaba melhorando um pouco isso, mas nunca deixa de ser hipermóvel. Tá bom? Então, vamos lá. E olha que interessante, a própria seleção natural, né, essas pessoas aí acabam se saindo muito bem em circos, para ser músicos, trabalhos manuais, atletas, né? Pense esses atletas de ginástica olímpica, ginástica rítmica, tá? Acaba sendo praticamente um pré-requisito para a participação desses esportes aí, ser hipermóvel. E para você que está se perguntando, nossa, mas, vamos supor, no meu caso, eu sou totalmente encurtado e eu faço alongamento todo dia, treino há muitos anos e tal, e mesmo assim eu não consigo fazer o que os hipermóveis fazem, tá? Todo mundo chega a um ponto que evolui até um certo limite. O limite é muito aquém do que a gente está acostumado. Beleza? E, consequentemente, eles têm mãos muito habilidosas, porque têm movimentos mais amplos, né? No circo, eles precisam de muita mobilidade. E muitas pessoas ganham dinheiro com isso mesmo. Você pode ver essas apresentações de Se Vira nos 30 do Faustão, sabe? Aquelas seriados americanos que eles vão lá e também se apresentam, as pessoas entram dentro de malas, fazem contorcionismo. Aquilo lá, não tenho dúvida nenhuma, que são todos hipermóveis, tá? Então, o que difere, né, uma pessoa ser muito hipermóvel, a outra ser pouco hipermóvel, é assim, a explicação de muitas das coisas está aqui, ó, na penetrância e na expressão do gene. Então, é uma doença genética mesmo, sabe, ela é hereditária, e os indivíduos da mesma família costumam apresentar isso, então, os pais, irmãos, tá? Só que o que pode acontecer é o seguinte, ele pode pegar dois irmãos, né, gêmeos, eles viverem aí comendo a mesma coisa, treinando a mesma coisa, dormindo o mesmo tanto, e um ser muito móvel e outro ter uma mobilidade normal. Então, assim, depende do gene, depende do grau de penetrância e expressão do gene. Tá? Não é porque eles são da mesma família que todos vão ser super móveis, tá bom? E a primeira, esse slide aqui é muito importante, gente, para o decorrer da aula. Então, assim, eu falo bastante de hipermobilidade articular, mas ela é só o começo, né? Eu falo para vocês porque ela pode evoluir para outras doenças. A hipermobilidade articular não é uma doença, porque ela não é sintomática, ela é uma característica. Agora, se ela passar para os outros níveis, para o segundo aqui ou para o terceiro, vamos dividir assim para ficar mais didático, aí ela já passa a ser uma doença, porque os níveis de complexidade de sinais e sintomas aumentam. Tá? Uma pessoa hipermóvel, ela é não sintomática, ela só é muito móvel, somente pessoas com muita flexibilidade. Então, assim, não tem dor, não tem problema com isso, não tem rupturas de ligamento, não tem nada além de muita flexibilidade. Mas essa pessoa, se não cuidada, se não orientada corretamente, tá? Se não fizer a prevenção correta, ela pode passar a ter lesões, dor e as alterações, e aí sim passar para o nível do transtorno do espectro da hipermobilidade, que já passa a ser sintomático. Tá? Aqui a pessoa já tem sintomas, que são sintomas músculo-esqueléticos, então, sintomas que acometem aí tendões, ligamentos, músculos, fáscias, tá? Então, assim, são sintomas músculo-esqueléticos, a pessoa já encaixa aqui no transtorno do espectro da hipermobilidade. Daí, com o passar do tempo, a gente vai estudando e investigando e parece que a pessoa tem mais, né? Ela tem, além de sintomas músculo-esqueléticos,
ela também tem sintomas extraesqueléticos, que aí são sintomas, além de músculos, tendões, ligamentos, fáscia, ela também tem sintomas no coração, em outros órgãos, pele, cabelo, dentes, hérnias, coração. Então, assim, já são sintomas extraesqueléticos de outras estruturas, tá? Já são casos mais graves, beleza? Então, assim, o nível aqui, ó, de complexidade, sinais e sintomas aumenta, beleza? Uma pessoa pode passar de hipermóvel para transtorno para sindrômica. Beleza? E se vocês procurarem lá, síndrome de Ehlers-Danlos, tá até errado aqui, depois eu vou corrigir. De Ehlers-Danlos, hipermóvel. Tem outros vários tipos, aí temos mais de 10 tipos de síndrome de Ehlers-Danlos, mas a mais notória, assim, a que tem maior número é a hipermóvel. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse slide é o seguinte, que a pessoa pode ser hipermóvel e não ter sintomas, só é muito flexível. Que bom, maravilha. Essa é o nosso objetivo, que todos se mantenham aqui. Mas, ocasionalmente, pode passar para um segundo estágio, que é um de transtorno do espectro da hipermobilidade, onde já começam os sintomas, no caso, musculoesqueléticos. E o último nível, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, daí já são casos mais graves que adicionam-se aí sintomas extraesqueléticos. Beleza? Tudo certo até aqui, pessoal? Depois vocês mandam um áudio aí, mandam pergunta, falar para voltar, podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, beleza, vamos falar de um por um agora com mais detalhes. Vamos falar primeiro da hipermobilidade articular, que lembra, são os casos não sintomáticos, somente pessoas com muita mobilidade. Então, como que a gente vai ver se a pessoa tem ou não isso, né? A primeira parte é fazer uma anamnese muito detalhada, eu falo muito detalhada mesmo. Quando os pacientes vêm assim para a gente fazer avaliação, ou até por videochamada, a gente já reserva aí 1h30, 2 horas pelo menos, tá? Porque eles têm muita coisa para contar. A história é sempre a mesma. Nossa, quando eu era pequeno, eu tinha muita mobilidade, mas aí fui crescendo, fui tendo muita dor, ninguém acreditava em mim. Tá? Aí fui tendo muita lesão de ligamento, lesão de tendão, dor nas pernas, isso evoluiu, daí a gente vem ouvindo sempre isso. E aí eles querem eu falar, desabafar e tudo mais, por isso que a parte da anamnese é muito importante, tem que ficar muito esperto, porque eles dão vários detalhes que são determinantes aí para a hora do tratamento. Tá bom? Então, tudo começa por uma anamnese, onde a gente vai perguntar por que ele veio, de onde ele veio, fora os dados pessoais, por que ele imaginou. O que acontece é assim, as pessoas se diagnosticam com hipermobilidade, elas veem os nossos vídeos, os nossos posts e tal, aí elas falam, nossa, eu tenho isso, parece que eu tenho isso, daí elas mandam mensagem para marcar as avaliações. Onde o correto seria as pessoas que têm convívio com as crianças, né, na maioria das vezes, já terem olhos para isso e já fazer o diagnóstico, tá? Para as crianças serem pelo menos orientadas. Porque o que acontece é na vida adulta, cheio de problema, e eles procuram a gente. Quer perguntar alguma coisa aí ou vocês abriram um áudio aí, sem querer? Beleza? Então vamos dar seguimento. Vamos lá. Aí isso aqui é importante, tá? Depois da anamnese, a gente passa por uns critérios que a gente tem que fazer com o paciente, tá? É um método muito conhecido, que é convalidado aí para diagnóstico, né, para caracterização da hipermobilidade, que é o método de Beighton. Vocês podem até ouvir método de Beighton também, mas é Beighton mesmo, tá? Ele é o autor principal da hipermobilidade, ele é sul-africano, está escrevendo um livro que, inclusive, eu estou escrevendo um capítulo lá muito legal, e ele que criou esse método de Beighton, que avalia 9 regiões corporais. E dependendo do score que você apresentar, daí você vai ver se você é hipermóvel ou não, e vai depender da idade, tá bom? Vamos lá. Então, agora que eu falo para vocês. Agora vem a parte reveladora. Quero que todo mundo vá testando aí comigo e depois a gente vê como foi a pontuação de vocês, tá bom? O
primeiro teste é o teste da região metacarpo-falangiana, que é essa região aqui, ó. Aqui ficam os ossos do metacarpo, aqui ficam as falanges dos dedos. Para não ter que testar um por um, a gente vai e já faz com a quinta metacarpo-falangiana. Então, você vai lá no dedo mínimo e tenta fazer com a mão aplanada na mesa, alguma estrutura rígida, tá? Uma hiperextensão. O que tem que acontecer? Ela igualar 90 graus ou mais. Então, aqui tem um ângulo reto. Então, a extensão tem que ser pelo menos de 90 graus, ou além disso. Se caso acontecer isso com o seu dedo, você soma um ponto, tá? Só que aí você lembra que você tem duas mãos, então você faz do outro lado também. Para cada região que for positivo, você vai adicionando um ponto. Então, vamos supor, você tem a hiperextensão do quinto dedo nas duas mãos, então você já somou 2 pontos. E você lembra que o score total é de 9. A gente vai avaliar 9 regiões corporais. Então, vamos lá. Mão aplanada em alguma região, alguma superfície rígida, hiperextensão do quinto dedo. Se você conseguir, mais um ponto aí. Tenta do outro lado. Conseguiu? Já soma o segundo ponto. E pode acontecer, um lado dá e o outro não conseguir, tá bom? A segunda região a ser testada é a região do punho, tá? O que a gente vai tentar fazer? Que o polegar toque na região flexora do antebraço. Então, assim, você pega com a sua outra mão e tenta forçar o polegar até ele encostar, né, na região flexora do seu antebraço. Beleza? E aí você testa dos dois lados. Para cada lado que você conseguir tocar o polegar, você adiciona um ponto. Então, vamos supor que você conseguiu fazer a hiperextensão do quinto dedo bilateral e tocar o polegar na região flexora bilateral. Então, você já somou 4 pontos. Beleza? Então, vamos lá. A terceira articulação para a gente avaliar é a do cotovelo. Então, assim, o certo seria fazer pela goniometria, mas imagino que nem todo mundo aí tenha um goniômetro para medir, né? Mas a medida é a seguinte: com a extensão do cotovelo, ele tem que fazer pelo menos 10 graus. Então, de 10 a mais graus aí de extensão. Tá bom? Fica aquele cotovelo para baixo, assim, sabe? Que enverga. Geralmente, o que a gente vê nas pessoas é o cotovelo fica retinho quando você estende ele. Mas tá vendo igual do garoto aqui, ó? Ele pega e faz uma hiperextensão de cotovelo. Tá bom? Então, aí, mais um ponto. Testa do outro lado, se também for, mais um ponto. Os joelhos, que é a região que a gente vai testar agora, eles são bem parecidos com os cotovelos. A gente vai pedir que a pessoa fique em pé e faça uma extensão dos joelhos, jogue o joelho lá para trás. E aí, se essa medida for maior ou igual a 10 graus, esse lado também é positivo. Tá bom? Então, ó, presta atenção aqui, tá vendo que o joelho foi lá para trás, que é aquele geno recurvatum. Vocês já devem ter ouvido essa palavra aí, quem já está aí num certo período aí da faculdade. Então, acontece e tem repercussões. Então, não esquece de somar os pontos aí para a gente ver como é que vai ser o seu resultado final. Lembra, o teste tem que ser feito bilateral, tá bom? Então, a gente já testou 8 regiões: joelhos dos dois lados, cotovelos dos dois lados, punho dos dois lados e os dedos bilateralmente também. E para finalizar, a gente vai testar a coluna aqui, ó. Tá bom? Então, a gente pede que o indivíduo em pé, com os joelhos retos, toque as mãos espalmadas no chão, igual tá aqui, ó. Se isso acontecer, também soma-se mais um ponto, batendo, então, os 9 pontos. Então, essa criança aqui, ela tem 9 pontos. Todos os pontos dela são positivos. Ela consegue tocar a mão no chão, com os joelhos esticados, espalmada. Os 2 joelhos dela são hiperestendidos, tem o geno recurvatum. Os cotovelos hiperestendidos, a flexão de punho, né, tocar o polegar na região flexora do antebraço e a hiperextensão dos dedos. Eu vou colocar um resuminho aqui.
para vocês, ó. Então, aqui estão os 9 pontos. Então, aqui dos dois lados, aqui dos dois lados, aqui dos dois lados, aqui dos dois lados, e aqui é só um lado. Então, 9 pontos, ó, 6, 8, 9, o total de 9. E aí, só ver qual foi o seu score. O meu aqui eu já fiz, deu 0. Olha que beleza, não consigo nenhum. Alguém aí deu 9? Quem que deu 9 pontos aí? Alguém tem? Depois eu quero ver aí no chat se alguém se descobriu. Beleza? 8 pontos. Alguém conseguiu 8 pontos, 7. Isso aí já é pontuação alta também. Mas fiquem tranquilos aí, vocês que tiveram um monte de teste positivo, que daqui a pouco eu vou explicar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá, ó. Então, assim, a hipermobilidade, ela pode ser generalizada ou ela pode ser localizada. As duas têm importância, repercussões clínicas importantes. Então, assim, como ocorre uma maturação dos tecidos, igual a gente viu, os tecidos ficam mais rígidos com o passar dos anos, o score também vai mudando para ver se a gente tem hipermobilidade ou não. Tá vendo, ó? Então, assim, ó, para crianças, né, o score tem que ser maior ou igual a 6. Então, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, mais daquela criança que eu mostrei as fotos, e como ele tinha 9 pontos, então a gente caracteriza ele como hipermobilidade articular generalizada. Tá? Para adolescentes e adultos, que imagino que é o caso de todos aqui, o score de Baton tem que ser igual ou maior que 5. Então, se alguém de vocês conseguir um score de 5 ou mais, daí pode se considerar uma pessoa que tem hipermobilidade articular generalizada. Tá bom? Mas vamos subir, e para indivíduos mais velhos, mais de 50 anos, aí o score é de mais 4. Então, você viu, diminui um ponto conforme os anos passam. Vai de 6 para 5 para 4. Tá bom? Isso acontece pela maturação dos tecidos. Assim, vamos supor, então, que o seu score deu 2, né? Você só tem 2 pontos de hipermobilidade. Isso não deixa de ser importante. Você tem uma hipermobilidade articular localizada. Vamos supor que você tenha uma hipermobilidade nos joelhos aí, tá? Nos 2 joelhos só nos 2 joelhos, sua pontuação é 2. Então, assim, você tem que tomar cuidado. O seu joelho tem uma predisposição a ter artrose, hiperpressão patelar, tá? Pode ter rupturas de ligamentos mais facilmente, porque a região ali é mais frouxa. Tá? Vamos supor que é só no punho. Você pode ter só no punho? Não tem nenhum problema. Tem sim, tem que tomar cuidado. Tá? Você pode ter luxações de punho, tendinites de punho, tá? Síndrome do túnel do carpo. Você tem uma maior probabilidade de ter problemas nessa região. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo? Causa uma biomecânica deficiente dos tecidos, tá? Uma falha biomecânica, devido ao problema da síntese do colágeno. Então, não é porque ela não ultrapassa os pontos que não tem nenhum problema. Também precisa de orientação, no mínimo uma orientação. Então, alguns outros pontos que chamam a atenção aí, ó. Se você conseguir tocar o polegar, só que na região extensora, que é na parte de trás do antebraço. Isso aqui é muito, muito incomum. Então, se você consegue, é porque sua mobilidade do polegar, das metacarpofalangianas e até mesmo do punho é muito maior que o convencional. Tá? Ó, tá vendo? Colocar todos os dedos para trás, aqui, tocar os dedos na região extensora do antebraço. Isso aqui precisa de muita mobilidade. Pensa que os ligamentos, os tendões, eles são muito mais frouxos do que o normal. Tá? Se você tentar fazer em você, eu acredito que a maioria não vai passar nem perto de fazer isso. Beleza? Isso aqui, gente, não tem treino. Tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa sedentária, isso aqui é na clínica. E essa aqui é uma filha de uma paciente nossa. Então, assim, isso aqui é uma pessoa sedentária, que nunca treinou, nunca fez alongamento. Tá? Então, assim, olha o alongamento que ela tem de punho sem nunca ter feito nada. Entendeu? E aí que eu falei para vocês, nessas atividades de ginástica, balé, danças, acaba sendo praticamente um pré-requisito, né? São 2 vídeos aí, né? Se tiver ruim de ver, vocês me avisem. Mas, ó, no primeiro aqui,
Vocês vão acompanhar a ginasta. Olha, imagina a coluna, imagina a biomecânica da coluna aqui dela, né? Ó, coloca o pé na cabeça e depois vai e coloca... Nossa, isso aqui a gente acha bonito e tudo mais, mas não é saudável. Isso aqui tem muitas repercussões. Vocês podem ver, essas atletas de ginástica, né, ginástica artística, ginástica olímpica, elas aposentam muito cedo, de tanto que as lesões ficam recorrentes. Não sei se vocês lembram da Daiane dos Santos, acho que foi uma das maiores ginastas aí que o Brasil já teve. Ela tinha muito problema no joelho, aposentou super cedo, 20, 21 anos, coisa assim. Pode ver que com 25 anos elas já estão todas aposentadas, tá? Por quê? Primeiro que os tecidos maturam e elas não ficam mais tão flexíveis, e segundo que elas têm muitas lesões, tá bom? Isso aqui, gente, é lógico, eu não tiro o mérito delas, tem treino e tudo, mas é uma predisposição genética. Ah, nossa, olha esse nosso exemplo aqui. Apesar de parecer muito com o indivíduo aí, não é, qualquer semelhança aí é pura coincidência. Essa aqui é, na verdade, a avó Júlia, não é? Ó, olha a posição. Vamos pegar o exemplo aqui dessa atleta de CrossFit aqui. RX, nível elite. Olha isso. Ó, isso aqui é uma ponte ventral. Fazer uma ponte normal já é difícil. Agora, essa aqui é muito difícil. Tá? Pensa na mobilidade da coluna para vir daqui para cá, de uma hiperextensão para uma hiperflexão. Então, assim, lá a gente lembra que tem os nossos discos intervertebrais, tá? Que aí ajudam na nossa mecânica da nossa coluna. E tem os ligamentos, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo, tá? Os interespinhais, tá? E aqui atrás passa a medula, os nossos nervos, né? Os nossos nervos periféricos. E o que acontece? Uma pessoa que tem muita mobilidade, o disco intervertebral dessa pessoa tem que se movimentar muito mais. E como geralmente os ligamentos, né, que ajudam a sustentar aqui o disco e ajudam a prevenir as hérnias de disco e tudo mais, eles têm que lutar, nossa, os ligamentos que lutem, porque, pensa, o disco vai querer ficar empurrando aqui mais do que o normal. Tá bom? Então, por isso que a musculatura do core aqui dessa pessoa, a minha cachorra querendo apresentar aqui, os ligamentos têm que ficar muito fortes aqui. E como eles não são, o que tem que caprichar aqui? A musculatura do core. Tá bom? Então, caprichem sempre, as pessoas hipermóveis têm que caprichar nessa musculatura do core. É que a Ju é super treina, sempre foi atleta, né? Então a chance disso acontecer é bem menor. Mas se você faz isso e é sedentário, muito cuidado. Grandes as chances de você ter problemas de hérnia de disco, protusões discais, enfim. Estou falando que isso vai acontecer, mas é uma orientação para prevenção. Melhor prevenir do que remediar. Beleza? Então, quero só que vocês pensem a nível de biomecânica aqui um pouco, né? A questão dos ligamentos, dos nervos que passam aqui, isso tem que tomar muito cuidado. Beleza? Ah, esse slide aqui é fera. Vamos lá. Então, assim, aí você fala, nossa, hipermóvel, então é muito ruim. Eu falo, depende. Se você usar isso a seu favor, se você tiver a prevenção correta, isso pode ser muito, muito, muito bom. Tá? Os nadadores acabam se beneficiando muito disso, né? Então, esse MP aqui quer dizer Michael Phelps. É somente o maior atleta de todos os tempos, o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Não existe ninguém que chegou nem perto dele. Não tenho dúvida nenhuma que ele é hipermóvel. Coloquei outras fotos dele aqui para você ver. Tá vendo? O tórax dele, a caixa torácica dele, que já é gigantesca, nadador e tudo mais, ele praticamente se abraça e encosta os dedos. Tenta você, na sua casa, aí, rapidamente tentar se abraçar e ver se seus dedos chegam perto lá da coluna. Imagina que passa longe. Olha isso aqui provavelmente acaba ajudando muito ele. Ele tem uma envergadura muito grande, uma mobilidade dos ombros. Olha essa nadadora aqui, ó.
Olha o que ela faz com os ombros. Então, isso aqui acaba ajudando e muito na mobilidade do ombro. Tem até artigo que comprova que nadadores que têm mais mobilidade de caixa torácica e de ombro, assim, eles acabam nado borboleta muito bem, porque quem lembra do nado borboleta, assim, precisa de uma mobilidade torácica, de ombro, cintura escapular muito grande, tá bom? Vamos continuar com a nossa atleta Ju aqui. A Ju tem uma mobilidade de ombro muito grande, tá? Eu até falei isso já para ela, quando eu conheci ela, daí eu lembro que eu estava lá na natação, daí ela tinha uma posição de saída diferente, colocava os braços para trás, assim, daí que eu falei para vocês, o olhar clínico, já falei, nossa, essa menina, eu acho que ela tem hipermobilidade. E se eu não me engano, acho que era o nado lá, que ela ia super bem, nossa, o nado borboleta dela super bom, super bonito, nada. Então, assim, a mobilidade, não tô falando que ela é boa de natação, porque ela tem hipermobilidade no ombro, longe disso. Mas acaba sendo mais fácil. Olha um exemplo, ó, tá vendo essas meninas aqui? Imagino que seja uma aula de balé. Olha essa aqui, tem umas que não tem muito jeito, tá vendo? Aqui atrás. E, consequentemente, tem umas que tem muita mobilidade. Tá vendo? Aí, uma lá atrás ali tá lá na praia, ali, ó. De boinha, ó lá, levantou a perna só. Beleza? Então, assim, pro balé, essas coisas, apesar de ter muito treinamento, dificilmente uma pessoa que não tem hipermobilidade vai acontecer isso aqui, tá? Essas movimentações aqui, a gente fala que precisa ter uma predisposição mesmo, tá bom? Então, isso aqui precisa ter muita mobilidade mesmo, tá? E o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um ombro que tem mais facilidade para ser luxado e tudo mais. É porque, como vocês conhecem a Ju, você vê, ela é hipertrofiada do ombro, então tem uma estabilização muito boa. Os mecanismos de estabilização delas dinâmicos, músculos e tendões, são muito fortes, isso acaba ajudando bastante. Mais um, nossa, esse é clássico, esse aqui, gente, é fácil de ver em crianças, tá? Em crianças que sentam em W, tá? A gente falou sentar em W, beleza? Então precisa de muita mobilidade no quadril isso aqui, tá? Uma rotação aí interna muito além do normal, tá? E tem criança que fica aqui, se deixar, fica horas e horas e horas. Então, assim, é bom não deixar isso acontecer, tá? Uma posição mais confortável seria aquela posição de pernas cruzadas, de índio lá. Então, essa posição aqui, ela não é muito boa. A gente não tem que ficar, instigando a criança a ficar assim. Aqui, ó, mais uma vez. Então, assim, muita mobilidade de quadril e muita mobilidade de ombro. Tenta você aí na sua casa fazer esse sinal de mãos, assim, as palmas das mãos juntas, esse sinal de reza, só que a Ju tá de costas, então tenta fazer isso. Para quem não tem hipermobilidade, é impossível. Você pode treinar isso todo dia, que isso não vai acontecer. Precisa de uma mobilidade de cápsula anterior aqui, dos músculos peitorais, sabe? Do complexo anterior do ombro, muito grande. Beleza? Então, só para vocês entenderem o sentar em W. Então, tem que ficar esperto com isso em relação a lesões do quadril, lesões do joelho, tá? Maravilha. Então, a gente falou bastante de hipermobilidade articular. Você viu que até agora eu só falei de características, tá? Até agora não teve nenhuma lesão, nenhum problema, nenhuma cirurgia, nem nada. Por quê? Porque a hipermobilidade não é sintomática, tá bom? Ela é só uma característica, só pessoas com muita flexibilidade. Mas o que pode acontecer é a pessoa passar para transtornos do espectro da hipermobilidade, que aí já é aquele segundo nível de hipermobilidade, que também pode ser generalizado ou localizado. A pessoa já apresenta sintomas, lembra que a gente conversou disso, são sintomas músculo-esqueléticos, tendão, ligamento, músculo, cápsula. Então, olha isso aqui, olha essa extensão da coluna. Imagina os discos intervertebrais, os ligamentos, eles são muito sobrecarregados. Então, a chance de ter uma lesão aí na coluna é muito, 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 muito grande. Tá bom? E a gente já tem que ficar esperto em alguns tópicos. O pé, ele é peça-chave nessa avaliação, tá? Geralmente, essas crianças, elas têm, a gente vai ver, atraso para andar, dificuldade para andar, sabe? E o que acontece? O pé não forma corretamente, não forma um pé normal.
Então, assim, o arco plantar, esse é um arco plantar normal. O pé tende a ficar assim, ó, um pé plano, porque não forma direito, os tecidos não têm sustentação direita, tá? E, consequentemente, uma pisada pronada, assim, ó, pé para dentro. E aí, consequentemente, os joelhos também ficam para dentro. Então, fica assim, o fêmur aqui, a tíbia aqui e o pé caído para dentro. Enquanto que uma pessoa normal tem um valgo dinâmico leve, né? E assim depois. Enquanto que o hipermóvel forma as articulações mais ou menos assim. Elas têm que se realinhar, porque o pé é muito importante. O pé é a base do nosso corpo, eu falo. Explico assim para os pacientes. É igual como se fosse um prédio. Se a base do prédio é ruim, o que vem dali para cima fica totalmente comprometido. Tá? E vai ser um prédio arriscado de se morar, sabe? Tem riscos de ser demolido, tem riscos de cair, de quebrar. A mesma coisa o pé. Se o pé não tem uma anatomia muito boa, né, aí a chance de ter lesões ali para cima é muito maior. Tá bom? Olha aqui, uma pisada pronada, ela é intimamente ligada com um pé plano. Tá? E geralmente é isso que acontece com os hipermóveis. Beleza? Por quê? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não. Os pés planos, eles acontecem por uma descarga incorreta nos pés. Tá? O que acontece? O pé plano joga o platô, o planalto tibial lá para trás. Tá vendo aqui, ó? Nesse gif dessa criancinha aqui para trás, aqui ela corrigida. Só que olha o que acontece. Presta bem atenção na biomecânica. O joelho vai lá para trás, o quadril tem que ir lá para frente, uma antiversão pélvica, ela faz uma hiperlordose lombar e anteriorização da cabeça. Então, assim, ela muda totalmente a mecânica dela. Parece até que ela tá gordinha, mas na verdade não. É porque tem uma protusão abdominal devido à hiperlordose lombar. Muito legal essa questão de biomecânica. Vou até repetir, porque é mais difícil aí para quem não está com a biomecânica afiada. Então, assim, o pé plano, ele tende a jogar os joelhos para dentro e para trás. Para corrigir, o quadril tem que fazer uma antiversão pélvica, uma anteroversão pélvica, jogar a espinha ilíaca lá para frente. E aí, para corrigir isso, a lombar tem que fazer uma hiperlordose. Para corrigir isso, tem que acontecer uma hipercifose torácica e, consequentemente, uma anteriorização da cabeça. Tudo isso por quê? Por uma descarga incorreta nos pés. Vocês entenderam? Olha aqui o que acontece. O joelho vai lá para trás. Ó. E aí o que vem dali para cima está totalmente comprometido, eles só tentam anular as forças. Né? E o que acontece? Esses pacientes têm atraso para andar. Né? Lembra que eu falei para vocês que tem uma biomecânica incorreta dos tecidos, tem falhas na estrutura, porque o colágeno não é formado, os tecidos são menos robustos. Então, é aquela criança que atrasa muito para andar. Pode perguntar. Geralmente, eles andam com 20 meses. O interessante é andar entre 10 e 14 meses. Tá? Eles andam com 20, 22, 24 meses. Então, eles atrasam muito, porque os tecidos, para chegar num ponto bom para sustentar o corpo, demoram muito mais. E aí, consequentemente, não tem a formação do arco plantar corretamente. Olha que interessante. Hipermobilidade articular tem que queimar os neurônios aí, porque é muita questão envolvida. É um problema bem generalista, assim. Tá? Então, eles atrasam muito para andar e, quando começam a andar, eles têm muitas quedas. Isso aqui é uma paciente nossa, aí, o braço quebrado, ó. Então, eles caem muito, então tem muita lesão, olha ela sentada em W, semi-W, né, na verdade. Então, eles têm muitas quedas. Então, você, ortopedista, fique atento a essa criança que senta em W, essa criança que tem muitas fraturas e não tem nenhuma osteogênese imperfeita, problemas de consolidação, sabe? Fraqueza óssea, osteopenia, enfim. Fique muito atento. Lembra, o nosso osso, ele é feito de colágeno também. Tem as nossas fibras colágenas lá que vão lá com droblastos e fibroblastos, depositam a matriz cartilagínea no nosso osso. Tá? Na criança, o osso dela é basicamente cartilagíneo, né? Ela é bem fraquinho, né? Maleável.
E aí, conforme o tempo passa, ele vai calcificando, as fezes vão fechando, enfim, isso aí é tema para outra aula, provavelmente vocês já vão saber. E então, só que o que eu quero falar para vocês é que o colágeno também é muito importante para a formação do osso. Só como o colágeno deles é ruim, não tem muitas fraturas. Aliado a muitas quedas ainda, fechou. Nossa, tem muito problema, então toma muito cuidado com isso. Dor do crescimento, né? Vocês vão, nossa, tenho certeza que vocês vão receber muita criança com dor do crescimento. Com muita atenção à dor do crescimento, essas dores no joelho, né, dores no quadril, também podem ser essa falha e sobrecarga biomecânica da hipermobilidade. É o que eu falo para vocês. Os diagnósticos mais são confundidos com hipermobilidade, transtorno do espectro da hipermobilidade, síndrome de hipermobilidade hipermóvel, é dor do crescimento e fibromialgia. Então, fiquem atentos em relação a isso. Tá bom? E o que pode acontecer? Lógico que isso aqui são em casos mais velhos, assim, mas, vai por mim, acontece. Indivíduos mais velhos. Eu trabalho lá no setor de ortopedia do hospital de base. Tem muito paciente hipermóvel lá, com transtorno, com síndrome, que evolui para artrose de joelho. Lembra que eu mostrei para vocês aquele geno recurvato, aquela hiperextensão de joelho? Ela força muito as estruturas do nosso joelho e, consequentemente, causa um desgaste. Estou falando que toda artrose é disso, óbvio, mas já tem caso porque eu faço os testes lá e eles evoluem com artrose. Isso aqui são casos que poderiam muito bem ser evitados, se diagnosticado lá na infância e se fosse feito a prevenção e as orientações corretas. Então, assim, uma criança com geno recurvado, então tem que fazer os tratamentos, os exercícios, para ela ter uma ativação melhor dos posteriores de coxa, dos isquiotibiais, tá? Uma ativação, assim, melhor de agonistas e antagonistas, né? O que são agonistas e antagonistas? São o músculo que faz, vamos supor, quadríceps e os isquiotibiais, os músculos posteriores de coxa. Eles são músculos aí antagonistas, eles fazem movimentos contrários. Então, eles precisam conversar corretamente, uma hora que um vai contrair, o outro vai relaxar, quando que vai ter co-contrações, quando que os dois vão contrair de uma vez e estabilizar a articulação. Então, isso aqui precisa ser trabalhado muito nos pacientes com hipermobilidade, senão eles evoluem para artrose e, consequentemente, próteses de joelho, as famosas artroplastias. A normalidade da postura, gente, é simples. Olha aqui, a pessoa não tem os músculos fortes, a pessoa não tem os ligamentos fortes, a pessoa não tem os tendões fortes. O que sustenta a coluna? Músculos, tendões e ligamentos. Então, não consegue sustentar a coluna corretamente, o que vai acontecer? As escolioses, as alterações posturais, tá? Então, diversos tipos de escoliose. Então, a gente consegue ver na criança, tá vendo? Olha aqui a diferença de uma escápula, deixa eu zerar aqui. Uma escápula aqui, e outra escápula aqui, Tá. Aqui dá para ver aqui, tá vendo? Um aumento aqui dessa escápula dele, a outra escápula aqui mais para cima, Então, assim, até pelo triângulo de Thales aqui, tá vendo, O tamanho desse, o tamanho desse, tá? Então, fiquem muito espertos à escoliose, tá? Olha a altura do ombro aqui, que chama bastante atenção, a diferença desse para esse, Então, tem chance de ser hipermobilidade, tá? Fiquem muito atentos a isso, em relação a isso. Porque isso vai evoluindo, chega uma hora que já está muito avançado. Eu tenho casos que usaram colete, sabe? Casos graves mesmo, que poderiam muito bem ser evitados se o diagnóstico fosse feito precocemente. Rupturas de tendão, rupturas de músculo, sinal do Popeye, ruptura do bíceps. Então, assim, eles não têm os tendões e os músculos muito fortes, então eles arrebentam com mais facilidade, tá bom? Mesma coisa para tendões, ligamentos, músculos, eles têm mais tendinites, mais tenossinovites, mais inflamações aí, bursites. Então, eles têm mais processos inflamatórios, por quê? A mecânica do movimento é ruim. Consequentemente, o músculo tem que trabalhar de uma maneira, de outra maneira para forçar mais, para ser trabalhado
de uma maneira inapropriada e ele acaba sendo forçado e, consequentemente, acaba gerando as lesões. Não são aquelas pessoas que têm que tomar cuidado. Vamos supor que uma pessoa só tem hipermobilidade no punho. Ela vai trabalhar digitando o dia todo. É óbvio que ela vai ter problema nos punhos. Tendinite, né? Síndrome do túnel do carpo, tendinite dos extensores, tá? Então, assim, são pessoas que têm que se atentar, mesmo que você tenha em um ponto só a hipermobilidade, necessita de orientações e prevenções, tá bom? E mais um exemplo aqui. E aí, o que você achou desse bronzeado aqui? E aí, Ju? Ignorem o bronzeado do pedal aí, gente, pelo amor de Deus. Eu vou pintar aqui, ó. Eu vou pintar aqui. Para ninguém ver aqui, ó, gente. Isso aqui é bronze, tá? Então, olha a diferença aqui, ó. A Ju tem história para contar desses joelhos dela. Uma cirurgia aqui. Acho que esse joelho já foi a segunda vez, se eu não me engano. Agora foi enxerto patelar. Tá? Então, assim, muitas lesões. É isso mesmo, né, Ju? Não. Minha primeira lesão foi com 14 anos, né? Joelho direito, de lesão de cruzado anterior menisco. Todas foram traumas de handball. Com 16 anos do joelho esquerdo, foi usado o semitendíneo grácil, né? E a última lesão foi em dezembro, com 23 anos, e foi utilizado o tendão quadricipital. A cicatriz parece patelar, mas é o quadricipital. Maravilha. Então não rende. Beleza? Assim, o que tem que tomar cuidado? Os pacientes hipermóveis em esportes de contato. Não estou falando que eles, nossa, nunca vão poder fazer esporte de contato, mas tem que ter alguns cuidados, porque senão as lesões acontecem, tá bom? E outra, se for fazer, tem que ter muito preparo, uma prevenção diferenciada, uma hipertrofia diferenciada, tá? Aqui já está com 6 meses de cirurgia, se não me engano, né? Quase 7, mas ainda dá para ver uma diferença, tá vendo, ó? Do trofismo, né? Da coxa, até da panturrilha, tá vendo, ó? A diferença aqui, ó. Então, assim, o que é o bom? O paciente que tem hipermobilidade, ele retoma a flexibilidade dele muito rápido. Então, assim, ele ganha a amplitude de movimento dele super rápido, mas o fortalecimento a gente tem que ficar esperto. O caso da Ju teve mais um pesar, teve uma lesão no nervo femoral, então isso atrapalhou um pouquinho. Mas, só para vocês entenderem, isso aqui poderia ter sido evitado se lá, quando a Ju fosse criança, fossem descobertos e falassem, Ju, handball não é muito adequado para você, ao menos que você ame isso, queira muito fazer, é bom você fazer outro tipo de esporte. Tá? Se ela tivesse ficado na natação e no crossfit, dificilmente ela teria tido essas lesões, tá bom? Mas é difícil falar agora também, né? Falar depois que aconteceu é muito fácil. Mas estou falando para vocês, ortopedistas, fisioterapeutas, educadores físicos, que as chances de ter evitado e essas coisas são muito grandes, tá? Sorte que a Ju é atleta, recupera rápido. Mas pensa para um idoso lá que vai colocar uma prótese, foi sedentário a vida toda, ou para uma pessoa que, sei lá, trabalhava e necessita ficar em pé, pegar peso, vamos supor, um pedreiro vai lá e machuca isso aqui. Então, assim, cuidado, tem gente que é autônomo, eu penso bastante nessas coisas, sabe? Na parte, sabe, ocupacional da pessoa, social, né? Essa questão familiar também envolve bastante coisa, tá? Beleza? Então, muita atenção em relação a isso. E eu já falei para vocês, né, nas fraturas, os ossos também acabam sendo um pouco mais frágeis devido a baixo nível de colágeno e tem uma predisposição aí a fraturas. Mas não estou falando, lembra isso, gente, não é que a pessoa tem hipermobilidade que ela vai ter tudo isso. Depende lá da penetrância e da expressão do gene. Tem gente que pode ter só fragilidade nos ossos, tem gente que pode ter só fragilidade na pele, tem gente que pode ter só fragilidade nos ligamentos do joelho, por exemplo, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Luxações, né? Luxações são as clássicas, o que mais acontece, sem dúvida, é de ombro, provavelmente vocês já viram. Sabe aquelas pessoas que ficam luxando o ombro, sai e volta o ombro, na maior das naturalidades aí? Então, esse aí tem grande chance de ser hipermóvel. O ombro, ele já é uma articulação instável.
arteria axial, onde a cabeça do húmero é bem maior que a cavidade glenoide. Se os músculos do manguito rotador, daqueles músculos que seguram e ajudam na coaptação da cabeça do húmero na escápula, são fracos, junto com os ligamentos, a chance de ter uma luxação é muito grande. São aquelas luxações bobas, assim, fui pegar um copo d'água, luxei meu ombro. Eu tenho muito paciente de quadril, doido isso, mas eles têm bastante luxação de quadril. Então, assim, eles vão levantar da cama, né, e luxa o quadril, sabe? Aí dói, dá bursite, dá tendinite, sabe? E é complicado isso aqui. Então, muita atenção nesses casos aqui. O que tem que fazer? Cortar o mal pela raiz, ver o que está acontecendo, trabalhar bastante o complexo aqui, vamos supor, posterolateral do quadril, sabe? Os estabilizadores de quadril, aqui também, manguito e tudo mais. É uma reabilitação neuromuscular bem específica. Lembra que não tem receita de bolo para paciente hipermóvel. Cada um vai se expressar de um jeito, é o que eu falei para vocês. Tem pacientes que, sei lá, não tem nada mesmo, e tem pacientes que são acamados, andando de cadeira de roda, sabe? Só vivem em médicos. Isso aqui, olha que interessante. Eles têm muita luxação da ATM. A ATM, a articulação temporomandibular, é uma articulação como qualquer outra. Tem seus mecanismos estabilizadores, só que eles relatam bastante crepitação aqui, sabe? Mastigando, eles luxam a ATM, sabe? Tem muita dor. Isso gera muita cefaleia, então toma muito cuidado com o paciente que tem cefaleia. Testa sempre a mobilidade aqui da articulação da ATM, que é também uma articulação e também tem mobilidade de músculos estabilizadores. E para fechar aí o último nível, que é a síndrome de Ehlers-Danlos, aí os sinais já ficam mais complicados, tá? Já adicionam sinais extraesqueléticos. E além disso, importante, precisa ter um parente de primeiro grau diagnosticado, pelo menos com hipermobilidade, tá? Mas isso não é problema, prometo para vocês. Tem, pode investigar que tem. Tanto quando os pacientes vêm aqui, a gente fala, ó, se for criança, vem com o pai, com a mãe, ou quero alguém que conheça muito a família. E chega a ser incapacitante, falei para vocês, a pessoa chega a ficar acamada. Ó, a gente faz, às vezes sugere testes genéticos moleculares só para descartar outras coisas. Mas, ó, muito importante que eu vou falar agora, muita atenção aí, pessoal. Para hipermobilidade, transtornos do espectro da hipermobilidade e síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, que vocês podem encontrar como SED, síndrome de Ehlers-Danlos, não existem testes genéticos, nem laboratoriais, nem exames de imagem para diagnosticar. O diagnóstico é clínico e pode ser feito por qualquer profissional de saúde que tenha experiência no assunto. Então, assim, se você fizer um raio-x para ver se a pessoa tem hipermobilidade, não vai achar nada. Se você fizer uma ressonância, não vai achar nada. Se você fizer um hemograma, você não vai achar nada. Se você fizer um teste genético, ele vai dar inconclusivo. E é isso que você vai excluir os outros. Para todas as outras síndromes de Ehlers-Danlos, tem teste genético para confirmação lá. Teste genético para confirmação do colágeno tipo 2, sei que é lá, não sei das quantas. Esse vai dar inconclusivo. Essa é a matada da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Tá? Os testes genéticos moleculares são inconclusivos, e aí com os testes e os exames físicos, você mata a charada. Beleza? Então, agora são sintomas extraesqueléticos, tá? Não estou falando mais de tendão, ligamento, músculo, são outras coisas, tá? Ó, isso aqui é da pele, ó, esse cara foi pro Guinness Book, porque olha o que ele faz com a pele dele, olha o tanto que puxa a pele dele. Tá? Isso aqui não tem treinamento, gente, ele nasceu assim. Mesmo assim, ganha dinheiro com isso e tudo mais. Tá bom? Isso aqui é a mão da nossa querida vó Júlia. Mas eu acho que a Ju não tem SED, tá? Ela tem a pele assim, mas para ter SED precisa ter vários quesitos. Eu acho que o dela é mais a pele, assim. Depois você confirma aí, Ju, os coisas. Estrias inexplicáveis, né? Então, assim, para a formação da pele, para dar sustentação nos tecidos da pele, precisa de colágeno. E as pessoas têm estrias inexplicáveis, sabe? Tipo assim, ó, a pessoa não ficou grávida, a pessoa não engordou nem emagreceu para isso, sabe? As pessoas magras com estrias. Então, são estrias inexplicáveis, tá bom? Hérnias abdominais ou recorrentes, né? Ou 2 ou mais vezes a mesma hérnia, ou múltiplas. Então, crescem hérnias, por quê?
a pele, né, o músculo liso, ele não tem sustentação e ele hernia. E aí precisam acontecer as cirurgias aí para correção disso. Então tem que tomar cuidado, se a pessoa não é uma pessoa que vai ser muito boa, não que vai ser muito boa, mas não é recomendado pegar muito peso, trabalhar com cargas muito altas, que elas fazem herniações, tá bom? Toma muito cuidado com isso aqui. Problemas de cicatrização, né? O colágeno também é muito importante na cicatrização. Então, geralmente, esses pacientes têm problemas de cicatrização em pelo menos 2 locais. Se for um local isolado, aí pode ser por outros fatores, né? Problemas de cicatrização pontuais, secundários, mas em 2 locais a gente já começa a pensar em síndrome de Ehlers-Danlos. Prolapso, né? Prolapso anterior, prolapso posterior, prolapso vaginal, prolapso uterino, prolapso retal. Então, assim, a musculatura do assoalho pélvico, ela não tem força para sustentar os órgãos aqui da região pélvica. Então, assim, eles ocorrem o prolapso, que é quando exterioriza mesmo os órgãos ali da região pélvica, tá bom? Por quê? Não tem sustentação nos tecidos ali. Problemas na formação dentária também, né? A gente sabe que aqui na formação, na estabilização dos dentes, então são pacientes que usam muito aparelho. Então, assim, às vezes você vê o dente certinho, mas você pergunta, usou aparelho? Nossa, usei já 5 tipos de aparelho durante 10 anos. Então, assim, isso também conta. Mãos em pássaro voando, tá vendo? Ó, os dedos para cima, são dedos e pés longos, tá bom? Vendo? Aquelas pessoas têm sinais marfanóides, é diferente de síndrome de Marfan, são sinais marfanóides. A síndrome de Marfan tem teste genético para comprovação e outras coisas mais. Então, aí testem você fazer o sinal aqui de Steinberg. Então, você vai abraçar o polegar e aí a falange distal tem que ficar para fora. Tá? Isso eu sei que a Gil consegue também, tá bom? Então, ó, se atentem a isso. E o outro sinal de Walker-Murdoch, que você abraça o seu punho com os 2 primeiros dedos da outra mão e as falanges têm que ficar sobrepostas, tá? Não é só tocar os dedos um no outro, as falanges têm que ficar sobrepostas. Beleza? Testa aí em vocês, esses aqui são sinais para Marfan. Olha aqui o Phelps, ó. Olha a hiperextensão de cotovelo dele. Vendo? Olha a hiperextensão de punho. Você acha que isso aqui não ajuda ele? Opa, ajuda muito, a envergadura dele é gigantesca. Olha do John Jones. O John Jones tem uma envergadura, né? O John Jones é um dos maiores lutadores que o UFC já teve. Ele tem uma envergadura de 2,14 metros. Quem tem uma envergadura de 2,14 metros é um lutador de mais ou menos 2,13 metros, só que ele tem 20 centímetros a menos. Então, ó, a envergadura do John Jones é igual a de um lutador 20 centímetros mais alto. Tá? Se você pegar aí de um lutador que é do tamanho dele, ele tem 21 centímetros a menos de envergadura. Então, assim, é um sinal muito chamativo. Isso é envergadura maior que a altura. Beleza? E como eu falei para vocês, gente, no coração também, como o nosso sistema circulatório, que segura ele ali, a nossa túnica ali, os nossos vasos, também tem colágeno. Então, como o colágeno é fraco, então tem predisposição a aneurismas, né? Aneurisma de aorta, prolapsos de válvula mitral. Então, assim, a sustentação dos nossos órgãos também fica ruim. Então, são, assim, pessoas que têm ruptura de aneurisma muito cedo ou inexplicáveis, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essas mortes precoces, sabe? 20, 25 anos, morreu, infartou, teve aneurisma, sabe? Toma muito cuidado com isso aqui, beleza? Então, o que a gente faz? Os pacientes que têm hipermobilidade, transtorno do espectro da hipermobilidade SED, a gente pede e encaminha para os cardiologistas para ver se tem algum problema aí cardiocirculatório. E analisar o fator histórico é importante, porque o que acontece? Às vezes a pessoa não consegue fazer agora, mas antes ela conseguia fazer, então vale também o fator histórico. Então, às vezes você não consegue colocar as mãos palmadas no chão agora,
mas antigamente você conseguia. Então, isso conta, você conta como positivo. Então, é interessante você avaliar isso, perguntar para os seus pais, sabe, ver com seus irmãos, ver como era isso, o fator histórico. Tanto o passado quanto o presente, e até mesmo para a gente se espelhar no futuro. Tá bom? Então, a questão familiar é muito importante. Se você tem, veja com seus irmãos, avalie seus pais, seus avós, sabe? Esses parentes mais próximos, assim, tem grandes chances de ter. Lembra que eu falei, uma característica familiar. Então, aí, a pergunta final, para finalizar, que eu deixo para vocês. Será que é necessário? Será que você precisa ter uma mobilidade dessa aqui? Será que ela é saudável? Olha aqui, será que precisa disso aqui, ó? E a repetitividade? Pensa, isso aqui é todo dia, muitas horas por dia. Tá? Será que isso vai ser saudável lá na frente? Então, essa é o que eu quero que vocês pensem. Você acha que precisa ficar alongando? Então, assim, ó, perguntas que me fazem muito. Ah, hipermóvel, então não precisa alongar? Claro que precisa. Eles têm que alongar igual qualquer pessoa. Existem lá os benefícios do alongamento, prevenção de lesão, aumento da temperatura local, tá? Alívio dos sintomas de tensão e contratura. O que não pode fazer é o extremo do movimento, ficar estimulando isso, tá vendo? Beleza? Que é o que eles fazem. Nossa, horas e horas e horas de alongamento, estimulando muito isso, que já é muito móvel, eles estimulam muito ainda. Porque as pontuações das posições são maiores, eles têm uma mobilidade maior e tudo mais. Só que a chance de lesão é muito maior. Então, para finalizar, o que eu quero deixar de mensagem final é que a gente tem que divulgar melhor o tema, mais e melhor, né? É um tema ainda muito desconhecido, então a gente tem que ser multiplicador das informações corretas, é claro. Então, divulguem o tema. Tá? Façam um diagnóstico precoce. Então, assim, aqui está o nicho das pessoas que precisam saber disso, que são médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, professores em geral. Fazer o diagnóstico precoce, essa pessoa ser encaminhada para, no mínimo, ter as orientações. Lembra? As orientações podem evitar uma série de problemas dali para frente. Fazer os encaminhamentos corretos, tá? Vocês viram que tem bastante especialidade envolvida. E a reabilitação tem que ser sempre feita. É o que eu falo, melhor você usar o seu tempo ali de reabilitação, de tratamento, de fisioterapia, porque senão lá na frente você vai ter que viver fazendo fisioterapia, né? Nossa, pensa, uma reconstrução de ligamento vai aí pelo menos 6 meses de recuperação, 6, 7, 8, uma fratura aí de 6 a 12 meses. Então, assim, capricha. Tá? Isso aqui é muito importante, a reabilitação tem que ser sempre feita. Eu gosto sempre de dar o exemplo dessa atleta, que era uma ginasta alemã, acho que ela entrou até para o Guinness Book, é a ginasta mais velha aí a competir, acho que 84 anos, 85 anos, coisa assim. Foi saudável, se cuidou, eu vi uma entrevista dela, que ela sempre fez fisioterapia, sempre se cuidou, passava nos médicos com frequência, e ela é atleta aí até hoje. Super legal, é um exemplo aí muito bom a ser seguido. Beleza, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, aí um resumo, um apanhado do que a gente tinha para falar sobre o assunto. Eu vou deixar a aula aberta aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, contar alguma experiência. Vocês fizeram a pontuação aí, deixa eu ver mais ou menos a pontuação da galera aí. Vou ver no chat, ó, bastante gente falou aqui. O meu deu 9. Daniela Viana, 9 em tudo, então. Assim, não é para você ver, pensar que isso é um bicho de 7 cabeças, que você vai ter problema com isso, sabe? Mas tem que se cuidar e se atentar a alguns pontos para você não ter problemas lá na frente. Tá? Gabriela Corsi, eu também tenho. Marcel 3 aí, beleza, ótimo. Só que tem que tomar cuidado, mesmo com 3 pontos, a gente tem que se atentar em relação a isso, tá bom? Beleza? Alguém tem alguma pergunta aí? Quer contar alguma coisa? Lembra de alguém que... Ah, tá, o SED é dividido em quantos? Tem 13 subtipos, Daniela, boa pergunta. Tem vários tipos de SED, vários mesmo, são 13 subtipos. Eu sei mais ou menos o que é cada um deles, mas eu não sei aprofundado, assim, é muito específico. Pensa
que essa sede que a gente viu é só a hipermóvel. Agora, existem 13 tipos de sede, cada uma é muito específica, tá? Eu tenho um artigo que ele explica todas elas, a maneira diagnóstica. Depois eu vou mandar o artigo para a Ju, aí ela pega, você pede para ela, tá? E aí eu também tenho, quem quiser pode me pedir também, não tem problema nenhum, eu passo aí os artigos e tudo mais. Mas é isso aí. Então, assim, perguntas típicas que as pessoas me fazem, né? Aqui você viu que é bala, né? Eu faço a pergunta e respondo. Então, assim, hipermóveis, tem que alongar, igual eu expliquei. Prescrever colágeno, então, ajuda. Os estudos, né, estão começando os estudos em relação a isso, mas o que a gente tem de comprovação até agora, que não é nenhum estudo aleatorizado, assim, de grande escala, nem revisões sistemáticas com meta-análise, né, para a gente se apegar a isso, mas a tendência ainda é bem fraca para colágeno. Então, não adianta, porque o problema é na síntese do colágeno, né? Então, assim, na deposição do colágeno. Então, não adianta ficar enchendo esse paciente de colágeno que não tem tanta diferença ainda. Claro que os estudos ainda podem avançar e espero que avancem, né? Nossa, queira que descubram alguma coisa assim, mas por enquanto ainda não, tá bom? Deixa eu ver que acho que a Daniela manda mais alguma coisa. Tá bom, envio sim. Ô, Daniela, tem meu contato ali na aula, tá? Mas qualquer coisa pode mandar uma mensagem, essas coisas que eu envio o artigo para você. Vou enviar para a Ju também. Beleza? Ó, Angélica, prevenção para não haver lesões, então, é fortalecer musculatura e alongamentos. Tem que ter cautela com isso, Angélica, porque é o que eu falei para vocês, depende, tem paciente que tem a musculatura forte, mas eles têm problemas de, vamos supor, ativação neuromuscular. Então, assim, a conversa entre o cérebro e o músculo ainda que não é boa. Eles têm hipertrofia, eles têm estabilização, mas ainda não sabem a maneira de contrair, a maneira de relaxar correta, a hora de ativar o músculo, a hora de relaxar. De maneira geral, o fortalecimento ajuda, mas não estou falando que sempre esse vai ser a resolução dos problemas. Uma coisa que você me lembrou que eu não falei, muito legal. O que acontece ainda é que eu percebo é o seguinte, os hipermóveis lá vão nos profissionais de saúde, eles falam, beleza, você precisa fortalecer, vai para a academia. Daí eles acabam se machucando. O que é o interessante? Você não tem que fazer o esporte para preparar o seu corpo quando você é hipermóvel. Você tem que preparar o seu corpo para fazer esporte. É diferente. Então, assim, primeiro eu sugiro fazer fisioterapia, fazer um acompanhamento, tá? Quando o seu corpo estiver preparado, daí seu médico, seu fisioterapeuta, seu educador físico, vai começar a criar uma interface para você começar a academia, enfim, outras coisas. E outra coisa também os profissionais falam assim, não, você tem que fazer academia, mas não é assim, tem gente que odeia academia, não consegue, vai desistir, vai abandonar e vai ficar sedentário. Tente achar um meio termo, tá? Do que a pessoa gosta. Eu sempre pergunto assim, tem algum esporte que você goste muito? Aí eles geralmente falam, eu gosto muito de, vamos supor, a Ju, crossfit. Nunca mais vou fazer crossfit, né, Ju? Eu falei, não, de jeito nenhum, pode voltar a fazer crossfit, deve. Você vai voltar a fazer só com algumas adaptações. E isso é ótimo, é melhor fazer assim do que não fazer nunca mais. Né, Ju? E voltou aí, firme e forte. Sim, sim. Feliz homem. Deixa eu ver, a prevenção, então tá. Angélica, se é mais ou menos isso, qualquer coisa você refaz a pergunta aí. Acho que mais. A pubalgia pode ser decorrente da hipermobilidade? A Bianca Castro perguntou. Pode sim, eu nunca vi, mas se você for pensar assim na fisiopatologia, o que é a pubalgia? Uma sobrecarga dos músculos abdominais concomitante à sobrecarga dos adutores de quadril. Tá? Acontece bastante em atletas chutadores, né? Então, pode acontecer sim, porque a biomecânica dos tecidos é ruim e, consequentemente, acaba causando uma falha na estrutura. Então, pode acontecer sim. Qualquer tipo de lesão aí, músculo tendínea, músculo esquelética, pode ser decorrente de hipermobilidade. Gabriela Corse. Pilates ajuda? Olha,
Gabriela, ainda bem que você perguntou isso. Boa pergunta, obrigado. O Pilates ajuda muito. Eu sou muito fã de Pilates, tá? Se a pessoa fala assim para mim, eu não sei o que eu quero melhorar. Eu falo assim, ó, de verdade, faça Pilates então. Só que não sugiro Pilates em grupo, sabe? Esses Pilates que você entra e 4, 5 pessoas fazem ao mesmo tempo, porque o paciente hipermóvel, né, com transtorno SED, ele é totalmente diferente dos pacientes que vão estar ali, ele precisa de atenção especial. Então, eu falo assim, toma muito cuidado com o Pilates. Eu sugiro Pilates individualizado com alguém que conheça de casos de hipermobilidade, tá bom? Os exercícios funcionais também são muito importantes, tá? Principalmente no começo, que a pessoa ainda não tem tanta consciência corporal e também não tem tanta força para hipertrofia com sobrecarga de peso. Então, os exercícios funcionais são muito importantes. Por que o Pilates é muito bom? São exercícios que estimulam a formação muscular sem tanto movimento articular e sem sobrecarga articular. Por isso que o Pilates acaba sendo muito bom. E trabalha toda a respiração, trabalha muito os músculos do core, os abdominais, lombares, né? Eu acho muito legal. Mas é o que eu falo, ouça sempre o paciente, tenta achar um meio termo entre o que ele gosta e o que você sugere. Ana Santiago, essa pergunta tem toda vez. Como diferenciar a fibromialgia da hipermobilidade? Boa pergunta. Primeiro, a fibromialgia, eu não sou nenhum especialista em fibromialgia, né? Mas ela tem teste genético, tá? Tem o fator dela genético que dá para fazer, e a hipermobilidade dá inconclusivo. Segundo, a fibromialgia não tem sintomas de amplitude de movimento extrema. A fibromialgia tem pontos dolorosos lá em alguns locais pré-determinados e pareados, tá bom? Que pode vir associado a fadiga, cansaço, indisposição, que também tem na hipermobilidade, na SED, no transtorno. Mas a principal diferença é essa, a mobilidade e os testes genéticos. Tá bom, Bianca ou Ana? Qualquer coisa você me avisa aí se não ficou bem explicado. Tá bom? Mas toma muito cuidado, é sem dúvida nenhuma o que mais acontece. Eu vejo muita gente com fibromialgia que, na verdade, é síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Muita gente mesmo. Porque, assim, a dor nos pontos dolorosos chama tanta atenção que a gente acaba não prestando atenção nas outras coisas. Mas se você tiver um olhar clínico para outros pontos, você vai ver que tem mais coisa aí. Tá bom? Gabriel, exercícios específicos, andar de ponta de pé e calcanhar enquanto criança, ajuda a dar curvatura para o pé da criança que tem pé plano? Ajuda. Boa pergunta, Gabriel. A gente tem que estimular o pisar, o andar, a descarga de peso, sabe? Os músculos intrínsecos do nosso pé e os extrínsecos também. Então, esses movimentos aí de andar na ponta do pé, andar de calcanhar e o andar normal, você vai dar uma gama maior de estímulo para a criança. E, consequentemente, o arco plantar vai ser formado melhor. Tá bom? Mas isso aí também é tema para aulas de muito tempo, tá? E tal. A formação do arco plantar é um tema que eu gosto de falar bastante. Mas, assim, estímulo ao andar, tá? A questão é a seguinte, às vezes o bebê, né, não consegue ficar em pé. Então, ele não consegue andar. Você vai ver que eles engatinham de jeitos diferentes, eles engatinham de lado, engatinham de ré, porque eles não têm força suficiente nos músculos necessários para engatinhar, tá? Para andar, mesmo assim, para andar a gente precisa não só de força na perna, precisa de força no tronco para sustentar o corpo, força nos braços, dissociação de cinturas, tá? Balanceio dos membros superiores, tá? É muito legal, tá bom? Então é isso aí, Gabriel. Se não ficou bem respondido, você me avisa, mas tudo que você for estimular a musculatura intrínseca e extrínseca do pé vai ajudar na formação do arco plantar. Maravilha. Mais alguém? Beleza. Eu tive que fazer salto em altura. Ó, Bianca, massa, salto em altura. Bicho. Difícil, hein? Beleza. E aí, Jô, como foi? Quebrei um galho aí? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? O pessoal já mandou. Bom, pessoal, para vocês ganharem esse certificado, é só acessar esse link que eu mandei aí no chat. E aí ele vai ser enviado automaticamente para o e-mail que vocês cadastrarem na inscrição aí, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar lá no Instagram da Laote.
E queria agradecer, excelente aula como sempre, um tema extremamente importante, de extrema relevância e realmente pouco conhecido em todas as áreas, tanto na medicina, na fisioterapia e na educa, né? Então, espero que essa aula aí instigue vocês a estudar mais e vocês vão perceber agora que vocês vão... Qualquer pessoa que você olhar, você vai... Nossa, será que ele é hipermóvel? E realmente vocês vão passar a ter esse olhar clínico aí, é sério, vira um vício. Você vai querer saber todo mundo se é hipermóvel. Começa pela sua casa, depois seus amigos, e você vai descobrir que é mais comum do que você imagina. Muito obrigada mesmo pela aula. Te agradeço muito. Excelente, parabéns. Valeu, precisando aí, só falar. Gente, brigadão então. Boa noite para vocês.